Vamos fechar os olhos, vamos ter uma palavra de oração. Santo Deus, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, vamos abrir a Tua palavra. O desejo e a necessidade do nosso coração nesse momento é de ouvir a Tua voz falando a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua vontade para a nossa vida em relação a esse assunto que vamos estudar hoje. Dá-nos uma compreensão clara, dá-nos um senso claro da nossa responsabilidade diante de Ti e dá-nos o poder e a iniciativa para colocarmos em prática aquilo que vamos aprender hoje. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ontem, enquanto eu terminava de preparar o meu sermão, eu costumo fazer isso. Eu, às vezes, posto no Twitter alguma informação daquilo que vai ser pregado no dia seguinte. E ontem, numa dessas postagens, eu coloquei mais ou menos assim: com frequência eu prego para ajudar as pessoas a aprender a lidar com os seus próprios pecados. Amanhã eu vou tentar ajudar as pessoas a lidar com os pecados dos outros. Se já é difícil lidar com os nossos pecados, mais difícil ainda é lidar com os pecados dos outros. E a grande pergunta para a nossa reflexão é: qual é a nossa responsabilidade nesse assunto? Temos diante de Deus alguma responsabilidade em relação aos pecados, aos erros, aos comportamentos equivocados, às ofensas praticados pelas outras pessoas? Ou precisamos responder diante de Deus apenas por aquilo que nós mesmos vivemos e fazemos? Essa é a reflexão desta manhã. Ao longo da história bíblica, Deus chamou algumas pessoas para uma obra especial de libertação e salvação de outras pessoas. E alguns desses homens e mulheres chamados por Deus para tal obra relutaram muito em aceitar a incumbência. Você lembra de alguém que recebeu, na Bíblia, alguém que recebeu a incumbência de libertar, de salvar outra pessoa ou um povo e relutou para isso? Você lembra de alguém? Provavelmente você vai se lembrar de várias pessoas, especialmente os profetas do Antigo Testamento. Muitos deles foram chamados com uma mensagem de advertência, uma mensagem de repreensão, de reprovação ao seu próprio povo, a fim de libertar, a fim de salvar, a fim de alertar em relação a um comportamento errado, a um pecado cometido. E como foi difícil para esses homens assumirem tal incumbência. Certamente lembramos muito bem de Moisés, por exemplo, que foi chamado por Deus já em avançada idade para libertar os hebreus da escravidão no Egito. E qual foi a reação de Moisés? Moisés, relutantemente e insistentemente, tentou negar o chamado. Era como se Moisés estivesse dizendo assim: Senhor, eu não tenho nada mais a ver com isso. Esse não é mais um problema meu. Olha, quando este era um problema meu, há 40 anos atrás, eu tentei resolver, o Senhor viu no que deu. Agora eu já estou aqui tão longe, já se passaram 40 anos, eu já estou idoso, nem sei falar direito, Senhor. Como é que eu vou ser um instrumento teu para advertir uma nação tão poderosa a fim de libertar o teu povo? Eu não sou a pessoa indicada. No entanto, Deus o fez entender que esta era a missão dele. Ele deveria sim ser um instrumento de Deus a fim de repreender a nação opressora e libertar o seu povo, o povo de Deus. É impossível não lembrar de Jonas. Jonas foi também um homem chamado por Deus para repreender, para advertir uma nação da sua condição de pecado, da sua condição de perdição. Deus queria salvar aquela nação e chamou o homem para advertir a nação. E qual foi a reação de Jonas? Jonas tentou por todos os meios não cumprir o chamado de Deus. É como se Jonas estivesse dizendo assim: Senhor, isso não é um problema meu. Essa não é a minha responsabilidade. Mas Deus insistentemente demonstrou e conseguiu conduzir Jonas ao cumprimento do seu dever. Advertir
os outros dos pecados deles, a fim de que fossem salvos. E assim tantos outros, né? Podemos falar aqui de Isaías, Jeremias, Elias e tantos outros homens e mulheres de Deus que foram chamados para lidar com os pecados dos outros. Como é difícil essa questão. Deus chama a cada um de nós para uma obra semelhante. E eu tenho orado a Deus para que Ele me ajude hoje a ajudar a minha querida igreja a entender esta nossa incumbência. Deus chama a cada um de nós para uma obra semelhante: libertar e salvar pessoas que estão no erro. Libertar e salvar pessoas que estão em pecado. Libertar e salvar pessoas que estão numa rota perigosa, que estão com um comportamento duvidoso, que estão num caminho sendo conduzidos para o precipício. E muitas dessas pessoas não estão percebendo o perigo em que estão incorrendo. E Deus nos dá esta obra de lidarmos com essas situações. Muitas vezes nós cometemos o erro de nos esforçarmos tanto, nos esforçarmos muito, para salvar os de fora, os que não conhecem o Evangelho, enquanto não estamos fazendo nada para ajudar os de dentro que estão em pecado. Os que já foram trazidos de fora, estão dentro, no entanto, estão em caminhos perigosos. Estão vivendo em pecado, estão numa vida de erros, ou pelo menos estão com uma conduta perigosa. E frequentemente nós nada fazemos em favor daqueles que já estão dentro e estão muitas vezes numa situação mais perigosa do que aqueles que ainda estão fora. Pergunta é: o que fazer quando alguém está em erro? O que fazer quando você descobre o pecado de alguém? Deixa eu deixar a pergunta mais pessoal. O que você faz quando descobre o pecado de alguém? Tantas possibilidades, né? Acusar, denunciar, entregar, dedurar, o que mais? Condenar, desprezar, rejeitar, o que mais? Isolar, buscar a condenação, o que mais? Contar para o pastor. O pastor tem que saber dessa. E olha, eu quero dizer que o pastor ouve muitas histórias como essa. Evidentemente, eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento em relação àqueles que trazem histórias dessa forma. Ainda esses dias, e por favor, a pessoa está aqui dentro, né? E eu quero dizer que não há nenhuma repreensão e nenhum julgamento para você, mas apenas porque eu achei até um pouco engraçada a postura que recentemente me foi trazida. Alguém, aliás, uma pessoa muito querida, muito ativa na igreja, me procurou esses dias e disse assim: pastor, eu tenho um pecado de uma pessoa para contar para o senhor. E antes que eu pudesse fazer qualquer tipo de abordagem, a pessoa já veio dizendo: agora, pastor, é o seguinte, eu vou contar para o senhor, mas depois que eu contar, eu não quero nem saber mais o que vai dar. Como assim? A pessoa não pode nem imaginar que eu estou contando, não é isso. Enfim, aí foi e contou o pecado. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a pessoa já disse assim: pastor, esse problema agora é seu, não é mais meu. O senhor não precisa nem me dizer mais o que vai acontecer, nem não me conte mais nada, eu não quero mais nem saber dessa história. Esse agora é um problema seu. E diante de uma situação tão trágica, eu não pude deixar de dar alguns sorrisos, tanto na hora quanto depois, pensando sobre isso. O que fazer quando alguém está em erro, alguém à nossa volta está em pecado, alguém está com um comportamento equivocado? Então eu quero convidar você a aprendermos de Deus. O que Deus faz? Vamos ler o primeiro texto? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Bem no comecinho da Bíblia, a partir do verso 6. Eu não vou contar a história que vem relatada antes da leitura, porque eu imagino que todos conheçam muito bem a história da queda
de Adão e Eva, Deus havia ordenado que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Acontece então o seguinte, capítulo 3, Gênesis 3, a partir do verso 6. A partir do verso 6 é dito assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E o texto continua. O que eu quero ressaltar aqui nesse episódio é o fato de que Deus assumiu a responsabilidade de advertir os seus filhos do pecado que eles haviam cometido. Existe uma coisa aqui que nós chamamos de confrontação. Deus está nos ensinando que quando nós nos deparamos com uma pessoa numa condição perigosa espiritualmente, uma pessoa que está no erro, uma pessoa que está em pecado, uma pessoa que cometeu uma ofensa, uma pessoa que está num caminho perigoso, o exemplo que Deus nos dá é este: confrontação. As pessoas precisam ser confrontadas com amor, com interesse, a fim de que sejam ajudadas a perceber a condição em que estão e se sintam motivadas a mudar de rumo. Foi isso que Deus fez. Eu quero dizer que eu tenho a intenção, talvez a pretensão, de estar trazendo para a minha igreja hoje uma mensagem de Deus. E a mensagem pode ser traduzida nessas palavras: há alguém perto de você que poderá se perder ou sofrer sérios prejuízos na vida se você não falar com ela urgentemente. Deixa eu deixar bem clara uma coisa aqui. Quero que acreditem que eu não estou tratando de nenhum caso específico aqui do púlpito. Podem ter certeza disso. Não estou tratando de nenhuma situação em particular. Estou apenas lidando com um assunto que julgo seja muito importante para nós. E esta semana eu me deparei com um livro chamado, tradução seria mais ou menos assim, Chaves para o aconselhamento bíblico sobre confrontação. E fui muito despertado a respeito da importância desse assunto. Daí a razão de estar pregando hoje para a minha igreja sobre esse assunto. Creio que a mensagem de Deus, se não para todos, mas talvez para muitos de nós aqui hoje, e para quem for, você sabe se é para você ou não. Se você está convivendo ou se você está tendo algum relacionamento com alguém que você sabe que a pessoa está num caminho perigoso, que está no erro, que está no pecado, que está numa conduta perigosa, então a mensagem de Deus para você é exatamente essa: há alguém que poderá se perder ou sofrer sérios prejuízos na vida se você não falar com essa pessoa urgentemente. Talvez seja um colega de trabalho, seu filho, sua filha, alguém que prejudicou você e existe agora uma ruptura de relacionamento, ou pelo menos um relacionamento prejudicado.
Talvez por isso um dos dois poderá perder a salvação, se não os dois. Você precisa falar com essa pessoa, confrontar seu marido, sua esposa. Você tem alguma desconfiança no seu relacionamento conjugal e não tem coragem de falar, de abordar? As pessoas precisam ser confrontadas. Deus mostra isso ao longo da Bíblia. Eu li apenas uma passagem, mas existem tantas, e vou citar muitas outras aqui na minha apresentação. Nós precisamos ser confrontados, porque quando estamos em perigo, frequentemente ficamos cegos ao perigo. E Deus usa outras pessoas a fim de nos advertir do perigo que estamos. E essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Quem é à sua volta, ao seu redor, que está precisando ser confrontado com você? Um amigo, uma amiga que está sendo traído ou traída? E aí vem aquele grande conflito pessoal. Conto ou não conto? É o dilema entre a intromissão e a omissão. Se eu contar, será que eu não vou estar me intrometendo na vida alheia? Talvez, mas se você não contar, talvez você não estará sendo omisso e permitindo que uma família seja destruída. Confrontação. Você sabe de um pecado de algum membro da igreja ou de algum líder da igreja? Qual está sendo a sua atitude? Levar esse assunto a quem não interessa? Ou fazer o que Deus pede de você? Confrontar a pessoa. Confrontar com humildade, com interesse e com amor. Este é o método de Deus para salvar as pessoas que estão numa conduta equivocada, que estão em pecado, que estão em erro. E nós temos essa incumbência diante de Deus. Mas a verdade é que ninguém de nós, nenhum de nós gosta de ter os seus pecados expostos, ainda que seja para uma única pessoa. Não me refiro aqui apenas a pecados, mas às vezes a condutas erradas, a erros de relacionamento, de comportamento, procedimentos para os quais muitas vezes estamos cegos, e que se não houver alguém à nossa volta demonstrando amor, que nos ajude a perceber a condição em que nós estamos, nós vamos cair no buraco. Mas como é difícil ser abordado assim, não? Se é difícil abordar alguém, muito mais difícil é quando alguém nos aborda. Principalmente quando é em casa. Preciso confessar aqui diante da minha igreja, que eu sempre tremo nas bases quando a Mara diz assim: Rani, preciso conversar com você. Pode falar. Aí ela diz assim: não, senta aqui. E a pior parte é quando ela diz assim: olha para mim. Terrível. Mas eu quero também confessar diante da minha igreja que Deus já me livrou de alguns precipícios através de algumas confrontações feitas pela minha esposa. E eu sou a primeira testemunha de que a confrontação com amor, com interesse, com humildade é o método de Deus para salvar uma pessoa que está em perigo. Mas é difícil. Eu tenho um amigo que desenvolveu, eu acho que eu já falei as 3 regras para se dar bem na vida. Um amigo meu desenvolveu, ele aprendeu isso em algum lugar, ele me falou, eu era estudante quando ele me disse isso, eu jamais esqueci. Eu jamais esqueci porque achei interessante, não porque as pratique, quero dizer que não pratico. Bem, mas quando eu disser quais são, vocês vão duvidar se eu estou falando a verdade ou não. As 3 regras para se dar bem na vida, sabem quais são? Primeira regra, nunca faça nada de errado. Segunda regra, se fizer, faça escondido. Terceira regra, se descobrirem, negue. Sempre haverá uma dúvida a seu favor. E é justamente por causa desse tipo de atitude humana que as pessoas precisam ser confrontadas, a fim de serem ajudadas a perceber o perigo em que estão vivendo. E como eu já disse, nos meus sermões eu tenho tentado ajudar as pessoas a lidar com os seus próprios pecados. Hoje eu estou tentando ajudá-los a lidar com os pecados dos outros. E vou dividir a partir de agora
em 4 tópicos: a importância da confrontação, o objetivo da confrontação, quando confrontar, porque sempre vem aquela dúvida, mas será que nesse caso eu devo falar ou não devo falar? Então eu quero demonstrar aqui, e muito do que eu vou apresentar nesse tópico foi extraído do livro que eu mencionei, em que situações biblicamente, são conselhos bíblicos, orientações diretamente da Bíblia, quando temos realmente o dever de confrontar, e finalmente, quando não devemos confrontar, para evitar que façamos a coisa errada. Então, a respeito da importância da confrontação, além do que eu já falei nas minhas considerações introdutórias, eu quero destacar o seguinte: Salomão, o mais sábio dos homens, reconheceu a importância da confrontação nesse tipo de situação. Eu vou ler diversos textos bíblicos e vou tomar a liberdade de não convidá-los a acompanhar a leitura na Bíblia. Você pode anotar ou depois rever esse sermão na internet e ter a oportunidade de anotar e acompanhar, somente por uma questão de tempo. Mas eu vou dar a citação de cada texto que for lido, tá bem? Então, falando sobre a importância da confrontação, como Salomão reconheceu essa importância. Ele escreveu assim: porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 6, 23. Portanto, a Bíblia deixa clara a importância da confrontação. Começando com o exemplo do próprio Deus. Eu li aqui com vocês, quando Deus confrontou Adão e Eva após o casal haver pecado e haver se escondido na tentativa de ficar omisso diante de Deus, ou escondidos diante de Deus, Deus os confrontou. Mas não somente aí, em tantas histórias bíblicas. Leia sobre o pecado de Acã, a maneira como Deus usou para confrontar aquele que havia pecado, e em tantas outras situações. A confrontação é um método bíblico para salvar pessoas que estão numa conduta perigosa. Agora, o segundo tópico: qual é o objetivo da confrontação? Qual é o objetivo, claramente falando, qual é o objetivo da confrontação bíblica? O objetivo é ajudar a pessoa que está em erro. Somente isso. Você tem que falar, você tem que confrontar para ajudar a pessoa que está em erro. O objetivo da confrontação não é simplesmente vindicar os seus direitos. O objetivo da confrontação não é provocar um constrangimento, uma vergonha, um vexame que de alguma forma satisfaça o seu sentimento de vingança. E quase sempre, quando vamos confrontar alguém por uma ofensa recebida, vamos com esse sentimento. Existe ali, às vezes oculto, ou pelo menos escondido, propositadamente escondido, um sentimento de vingança, de reivindicar os direitos. A confrontação bíblica não tem essa motivação. Ela tem apenas um objetivo: ajudar a pessoa que está em erro. Então, você tem que falar. Eu imagino que a essa altura, vocês já estão pensando em situações específicas com as quais vocês estão convivendo agora. Falar ou não falar? Você tem que falar. Para quê? Você tem que falar talvez para preservar uma família. Se você não falar, talvez uma família seja destruída. Você tem que falar para, quem sabe, preservar o emprego de alguém. Às vezes a pessoa está numa conduta tão equivocada na sua vida profissional que vai acabar perdendo o emprego, a pessoa não percebe isso. Seja uma atitude de desonestidade, de irresponsabilidade, de desinteresse, de deslealdade, de falta de profissionalismo. Você está vendo isso. É alguém da sua convivência. E você está fazendo o quê? Isso não é problema meu. Pois Deus está dizendo, é problema seu sim. Você tem que falar. Você tem que falar, talvez, para preservar a reputação de uma pessoa. Talvez para preservar relacionamentos importantes que poderão ser rompidos, destruídos, se você não advertir a pessoa ou as pessoas envolvidas, que talvez estejam cegas à situação e ao contexto em que estão vivendo. Você tem que falar
talvez para preservar a saúde de alguém, talvez para preservar a própria vida de uma pessoa. Se você não agir logo, se você não falar logo, a própria vida da pessoa poderá estar em perigo. Você tem que falar para impedir que alguém perca a salvação. Você tem noção da seriedade disso? O que Jesus fez para salvar a humanidade? O que Jesus faria para salvar, ainda que fosse uma única pessoa? Agora você está vendo alguém que está espiritualmente em perigo e não está fazendo nada? Não é problema seu? Como é que você consegue dormir à noite diante dessa situação? A confrontação bíblica. E eu diria mais, quanto mais próximo for o seu vínculo com essa pessoa, maior é o seu dever de confrontá-la. Isso envolve seus filhos, seu cônjuge, seus amigos, seus colegas, enfim. Uma definição do dicionário de Oxford seria essa, uma definição de confrontação. Confrontação é encarar uma pessoa para expor diante dela o que está errado, com o fim de estabelecer a verdade. Confrontando o que está errado para estabelecer o que é certo. Parece que essa definição poderia ser tirada da própria Bíblia, não? O objetivo não é provocar constrangimento, acusar, condenar, vingar-se, não. O objetivo é mudar de comportamento, despertar a pessoa. Vejam o que disse o apóstolo Paulo em Colossenses. Suas palavras são: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1, 28. Advertindo, ensinando, em outras palavras, confrontando, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Eu estou aqui tratando sobre o objetivo da confrontação. Vimos aqui como Deus confrontou Adão e Eva. E interessante, se é que eu posso usar esse termo para Deus, né? Mas a psicologia de Deus, o tato de Deus, o respeito com que Deus trata mesmo aos seus filhos infiéis e pecadores. Porque numa atitude naturalmente humana, Deus poderia ter dito: eu avisei, eu falei para vocês que se fizessem isso eu ia morrer, vocês são responsáveis, eu avisei, agora sofram as consequências. E Deus não estaria sendo injusto se assim o fizesse, mas não foi essa a atitude de Deus. Deus os confronta. E Deus os confronta fazendo algumas perguntas. Adão, onde estás? Quem te falou que vocês estavam nus? Perguntas. Vejam que diante do comportamento errado de Adão e Eva, diante do pecado de Adão e Eva, Deus não acusa, não denuncia, não lança culpa, não desmascara. Não é assim que Deus faz. Com as perguntas, Deus ajuda Adão e Eva a refletirem sobre o erro e reconhecê-lo por si mesmos. Ajuda-os a refletir sobre as consequências do erro e o perigo de continuar nessa rota. E dessa forma, Deus está motivando o casal a uma decisão pessoal de abandonar o erro. Portanto, aquele tipo de confrontação, de colocar a pessoa no canto da parede, apresentar um dossiê, deixar a pessoa sem nenhum argumento, provar que ela está errada, que o pecado está descoberto, e depois tentar levar essa pessoa a uma decisão de abandonar o pecado, quase sempre essa abordagem não traz um resultado positivo de forma permanente. É diferente quando uma
pessoa é motivada pelo constrangimento e pela vergonha, ou quando uma pessoa é motivada pelo Espírito Santo. Em sua forma respeitosa de tratar o pecador, Deus parece que sempre deixa uma brecha pela qual ele ainda possa escapar. Não é uma falha na abordagem de Deus, pelo contrário. É o respeito que Deus tem à decisão e à liberdade de escolha de cada um. E é somente quando nós temos a liberdade de escolher entre o certo e o errado, que a escolha pelo certo trará o verdadeiro benefício. É assim que Deus faz. Assim é a confrontação bíblica. O objetivo, então, da confrontação é este: não é apontar o pecado, mas despertar a pessoa para o perigo do pecado. Não é denunciar o erro, mas ajudar a pessoa a perceber as consequências que o seu erro poderá provocar. Muito bem. Falei sobre a importância da confrontação, no caso de alguém estar em erro, em pecado ou numa conduta perigosa. Acabo de falar sobre o objetivo da confrontação. Agora eu vou dedicar algum tempo à parte mais prática. Eu quero que você pense agora em situações do seu conhecimento, pessoas da sua convivência. E a pergunta é a seguinte: você deve confrontar nesse caso aí, nesse caso específico? Deve confrontar ou não deve confrontar? Algumas sugestões. Portanto, primeiramente, quando confrontar? Em que situações, de fato, nós devemos fazer abordagem, falar com a pessoa? Em que situações? O que diz a Bíblia? Então, algumas situações aqui, vou tentar apresentar de forma rápida, apenas para que você identifique a situação que você vive e tenha uma resposta para saber qual será a sua missão esta semana. Esta semana. Talvez para alguns ainda hoje. Qual é a sua missão? Quando confrontar? Primeiro, quando a situação oferece risco para alguém. Se é uma situação de risco, você tem a obrigação de confrontar, para não ser cúmplice das consequências do erro de outra pessoa. Pessoas que falam ou fazem coisas que prejudicam seriamente outras pessoas ou a si mesmas, devem ser confrontadas. Talvez elas não estejam cientes do perigo em que estão incorrendo. O texto bíblico para isso, Provérbios 24, 11 e 12, diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Ou seja, é uma situação de risco. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Você deve confrontar. Você deve confrontar, em segundo lugar, quando um relacionamento está ameaçado. A atitude, o comportamento de uma pessoa está colocando em risco um relacionamento, seja um relacionamento familiar, conjugal, de amigos, de igreja. Existem relacionamentos ameaçados, então você tem a obrigação de confrontar a pessoa. Os relacionamentos são vulneráveis a palavras e ações prejudiciais. Se um relacionamento está em risco, você precisa confrontar a pessoa que está agindo mal. Se você quer um texto bíblico, eu não vou ler, mas vou dar o texto. Filipenses 4, versos 2 e 3, uma atitude do próprio apóstolo Paulo, dando este exemplo de proteger relacionamentos ameaçados. Em terceiro lugar, você deve confrontar quando alguém está provocando divisões dentro de um grupo. Seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, seja no ambiente social.
volte a sua atenção para aqui. Seja em que circunstância for, se há uma pessoa, através do seu comportamento, das suas atitudes, das suas palavras, se há uma pessoa que está provocando divisões dentro de um grupo, você precisa confrontar essa pessoa. Você tem que falar. Uma das táticas do inimigo é causar brigas, contendas e ciúmes dentro do corpo de crentes. Deus nos chama à unidade, à harmonia, à paz, e Ele nos encarrega de guardar e proteger essas preciosas relações. Vejam o que diz Romanos 14, 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então, se existe alguém que, através do seu comportamento, das suas atitudes, de suas palavras, esteja provocando divisões dentro de um grupo, essa pessoa precisa ser confrontada e advertida em relação a isso. Quando confrontar? Quando alguém peca contra você. Alguém peca contra você. Alguém assume uma postura que o ofende, que o prejudica. Embora seja muito difícil, Deus nos dá uma orientação clara para confrontar quem quer que seja que lhe faça algo que viola claramente a vontade de Deus em relação a como você deve ser tratado. Se há alguém que está tratando você de forma abusiva, se há alguém que está explorando você, se há alguém que está numa atitude que o deixa humilhado, que prejudica a sua reputação, que interfere nos seus relacionamentos familiares e de amizade, a Bíblia diz, você tem que confrontar essa pessoa, ainda que seja o seu chefe, ainda que seja o seu pastor, ainda que seja alguém que na hierarquia social esteja acima de você. Você tem a autoridade de Deus para isso. Você precisa confrontá-la. Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se alguém pecar contra você, você deve confrontar a pessoa com humildade, com amor, com interesse em ajudar. Mas aí surge uma questão. Alguém pode pensar assim, pastor, é o seguinte, tem uma situação aí que na verdade, eu sou capaz de perdoar a pessoa sem precisar confrontar. Eu já perdoei. A pessoa me agride, a pessoa me prejudica, mas eu perdoo, eu não preciso confrontar. Não é uma necessidade minha. Eu consigo perdoar sem confrontar. A pergunta é, ainda assim eu devo confrontar a pessoa? A resposta qual é? Sim. Porque a confrontação não é para satisfazer os seus direitos. Qual é o objetivo da confrontação? Não é reivindicar os seus direitos. O objetivo da confrontação é ajudar a outra pessoa a corrigir um comportamento errado. Então, ainda assim, você deve confrontar. Quando confrontar? Quando alguém ofende você, mesmo sem intenção. Alguém está prejudicando você e você vê que não é intencionalmente, mas é uma atitude, um comportamento, uma palavra que frequentemente está magoando, ou está humilhando, está prejudicando, está explorando. A pessoa não tem intenção, a pessoa não se deu conta disso. Portanto, a pessoa não está fazendo isso de forma dolosa, de forma intencional. Aí você pode pensar assim, se não há intenção, então eu não devo confrontar. Pois eu diria, você deve confrontar a si mesmo. Para manter o bom relacionamento, confrontar humildemente ajudará a pessoa a ser sensível ao seu sofrimento e a não incorrer na mesma ofensa no futuro. E talvez seja um traço de caráter da pessoa que precisa ser corrigido. Se você não confrontar, talvez você consiga viver bem com isso, mas talvez a atitude da pessoa traga sérios prejuízos espirituais e para os relacionamentos dela também. Deus quer usar você para ajudar essa pessoa. Você tem essa responsabilidade. Texto bíblico para isso, Efésios 4,
2 e 3, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando confrontar? Eu já citei diversas situações. Vocês estão acompanhando meu raciocínio aqui? Sim? Ou já estão pensando em outra coisa? Não? Olha lá, eu vou confrontar vocês. Hein? Então, deixa eu recapitular aqui. Vamos ler o texto bíblico? Não, recapitular não significa repetir o sermão, né? Somente lembrar aqui. Quando confrontar? Quando a situação oferece risco para alguém, quando o relacionamento está ameaçado, quando alguém está provocando divisões dentro de um grupo, quando alguém peca contra você, quando alguém ofende você mesmo sem ter a intenção, quando você sabe que uma pessoa está em pecado. Ou você viu, ou alguém contou, ou você percebeu, enfim, chegou ao seu conhecimento que uma pessoa das suas relações, da sua igreja, da sua vizinhança, do seu círculo de amizades, do seu ambiente de trabalho, alguém que professa conhecer e amar a Jesus, mas está vivendo em pecado. O que fazer? É muito fácil dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso. Ou simplesmente dizer assim, vou contar para o pastor, e aí passa a ser um problema do pastor. Fácil, né? Pois eu quero dizer, quando você sabe que uma pessoa está em pecado, você tem a responsabilidade de confrontar. Sabe por quê? Porque o pecado quase sempre cega a pessoa. Uma pessoa, quando está em pecado, ela está sem percepções espirituais, ou pelo menos com essas percepções anuviadas. Ela não tem uma consciência clara da gravidade da situação que está vivendo. Ela precisa ser advertida com amor. Ela precisa ser salva. Quando você sabe de alguém que está em pecado, Deus tem uma intenção dupla para você. A primeira intenção, Deus quer que você não incorra no mesmo pecado. E a segunda intenção, Deus quer usar você para expor o pecado da pessoa e ajudá-la a livrar-se dele. Expor para a pessoa, não publicamente. E ajudar a pessoa a livrar-se dele. Ou você ainda vai continuar dizendo, mas isso não é problema meu. Não, mas ele é um cristão mais experiente do que eu. Olha, é o líder da igreja, o que eu vou falar para ele? Não é responsabilidade minha. Então escute o texto bíblico. Palavras de Deus. Ezequiel 3,18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Uau! Passou um frio aqui na espinha agora. Você deve confrontar. Você deve confrontar quando outra pessoa estiver sendo prejudicada ou ofendida. O prejuízo não é para você, a ofensa não é contra você, mas você está testemunhando, percebendo que alguém à sua volta está sendo prejudicado, está sendo ofendido por outra pessoa. E essa pessoa, talvez mais vulnerável, talvez incapaz de reagir, está sofrendo. O que você vai dizer? Não é problema seu? Pois Deus está dizendo, você tem a incumbência de interferir. Você tem a incumbência de agir pela justiça e contra a injustiça. Às vezes é apropriado confrontar alguém em benefício de outra pessoa. Em casos de preconceito, injustiça, violência contra pessoas incapazes de se defender por si mesmas. Nesses casos, Deus espera que você assuma essa causa e haja em defesa da pessoa que está sendo injustiçada. Paulo confrontou Pedro abertamente numa situação mais ou menos assim.
Você pode ler isso em Gálatas capítulo 2. Ele mesmo diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, eu resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Portanto, não importa quem é a pessoa envolvida, ainda que seja um apóstolo. Se Deus lhe deu a visão da coisa, é porque Deus quer usar você para resolver essa situação. Bem, nessas situações mencionadas, a confrontação pode criar unidade, preservar relacionamentos, proteger e salvar as pessoas. São situações em que nós devemos confrontar. Vamos ver se há tempo. Eu tenho ainda 10 minutos para tratar das situações em que a confrontação pode provocar sérios problemas. Então, para evitar feridas desnecessárias, a Bíblia orienta que não se deve confrontar as pessoas nas seguintes situações. Antes de prosseguir, o que eu falei até agora deu para ajudar você a saber se você tem uma missão essa semana? Sim? Sim ou não? Agora, somente alguns cuidados, para você não se dar mal. Na Bíblia a gente encontra alguns conselhos em relação a esse assunto que, pelo menos, nos advertem contra incorrermos no perigo de fazermos uma confrontação indevida e os prejuízos serem maiores do que os lucros. Então, é o quarto tópico do meu sermão: quando não devemos confrontar. Vou ser bem rápido, porque são muitas situações. Vamos lá. Não confronte se você não for a pessoa certa. Se você não é a pessoa ofendida, avalie bem se é a pessoa certa para confrontar. Embora às vezes você precise agir em benefício de outra pessoa, mas avalie bem. Talvez seja necessário buscar aconselhamento, buscar mais informações, para verificar se você vai conseguir fazer um bom equilíbrio naquele dilema entre intromissão ou omissão. Se por um lado você deve ter o cuidado para não ser omisso, pode haver uma situação em que você poderá estar se intrometendo ou de forma indevida. Veja o que diz a Bíblia, Provérbios 26, 17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Aqui no colégio tem os Rottweilers que andam por aí, bem acompanhados pelos seguranças e bem seguros pelas correias e pelas coleiras, né? Mas eu queria convidar alguns de vocês a entenderem melhor esse texto aqui. Na hora que você encontrar um Rottweiler desse, avance e tente pegá-lo pelas orelhas. Se você não é a pessoa certa, não se meta em questão alheia. Mas cuidado para não tornar essa preocupação numa desculpa para ser omisso. Peça a orientação, primeiramente de Deus, para que Deus lhe dê discernimento. Então, não confronte se você não for a pessoa certa. Segundo, não confronte se não for a hora certa, o momento certo para confrontar. Talvez você seja a pessoa certa, mas o momento não seja adequado. Eu não preciso entrar em detalhes. Você saberá que há situações em que o momento não é adequado. Quem sabe o clima não me refiro ao clima do tempo, mas o clima das emoções não seja adequado para uma confrontação. O momento talvez não seja o ideal para que você confronte. As circunstâncias podem não ser as melhores. Então, não confronte se não for a hora certa. É possível que a pessoa não esteja preparada para ser confrontada, ou você mesmo esteja com a intenção equivocada. Se a sua intenção não for de ajudar em amor, em humildade, a salvar, se a sua intenção não é essa, então não é a hora certa de confrontar. Primeiro ore a Deus. Se a sua motivação for simplesmente reivindicar os seus direitos, não é a hora certa para a confrontação. Espere. Veja o que diz a Bíblia, Eclesiastes 3, versos 1 e 7. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
tempo de estar calado e tempo de falar. Você pode ser a pessoa certa, mas talvez o momento não seja certo. Terceiro, não confronte quando você não estiver seguro dos fatos. Tenha certeza de que você está bem informado do que está acontecendo. Seja cauteloso antes de abordar uma pessoa em relação a um comportamento errado da pessoa, a um pecado da pessoa. Já pensou se você dá uma bola fora? Um líder religioso repreende severamente uma mulher que está bêbada na igreja, porque na sua atitude irreverente ela está falando coisas, tonterias, digamos assim, dentro da igreja. Que julgamento equivocado. Eu estou falando de quem? De Eli e Ana. Ela estava orando, uma das histórias mais lindas da Bíblia. Que confrontação mais fora de lugar, que gafe, que mancada essa de Eli. Ele não estava bem informado, ele foi motivado pelo prejuízo, ele não tinha as informações sobre o que estava acontecendo, ele se precipitou na confrontação. E como é ruim quando a gente se precipita sem ter as informações adequadas. Alguém aqui já cometeu um agafe desse tipo? Seja na confrontação ou em outra situação? Depois de um culto de domingo à noite, numa igreja onde eu fui pastor, uma irmã da igreja, uma senhora da igreja, eu era novo na igreja, estava chegando ali há pouco tempo. Pastor Ranieri, tem uma pessoa muito importante que eu quero que o senhor conheça, ele vai me buscar aqui. Pastor, ele não é batizado, mas é uma pessoa muito importante na minha vida, eu quero que o senhor conheça essa pessoa. Lá fora, um jovem veio me cumprimentar, todo cheio de correntes, muito simpático, bonitão. E eu então me viro para ela: ô irmã fulana, é seu filho? Não vou nem contar o resto. Ele me olhou assim, sem graça, e ela disse: não, pastor, é meu marido. Bem, tenha certeza de que você tem todas as informações, antes de fazer uma confrontação. Não confronte se você não estiver seguro dos fatos. Eu dei o exemplo de Eli e Ana, né? O texto bíblico, Provérbios 18:13, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Em quarto lugar, não confronte quando for melhor relevar pequenas ofensas. Sabe, irmãos, às vezes nós somos melindrosos demais. Às vezes, por qualquer bobagem, a gente quer tirar limpo, a gente quer que o pastor se envolva, a gente quer levar para a comissão da igreja, a gente quer, por qualquer coisa, a gente quer ir lá tirar satisfação. Eu não levo desaforo para casa. Para com isso. Isso demonstra uma tremenda insegurança da sua parte. Você não é seguro de si. E aí você quer tirar satisfação de todas as situações, dando a impressão de que você é o tal, quando na verdade isso demonstra uma tremenda insegurança. Aprenda a relevar pequenas ofensas. Alguém falou mal de você, veja lá se é o caso de você realmente precisar confrontar. Eu já contei aqui a situação que uma vez alguém veio me dizer, faz tempo isso: pastor, olha, o fulano falou isso do senhor. O espírito já não é o melhor. Quem é que vem trazer uma informação dessa? Isso é espírito do inimigo, né? E quando ele terminou de dizer, eu disse: mas falou só isso? Ô pastor, o senhor acha pouco? Ele disse: acho. Por quê? Se ele me conhecesse melhor, ele teria muito mais para falar mal de mim. Eu digo: ainda bem que ele só sabe isso aí. Falou pouco demais. Tem alguém falando mal de você? Agradeça, está falando pouco. É ou não é? Deixa eu perguntar para sua esposa, para ver se não é, ou para o seu marido. Antigamente se dizia assim: atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Aí disseram: essa frase é machista, não é atrás de um grande homem. Ao lado de um grande homem sempre há uma grande mulher. Mas essa frase corrigida é: ao lado de um grande homem sempre há uma mulher surpresa. Meu marido, um grande homem? Vocês não conhecem a peça. Cuidado para não ser melindroso demais. Então não confronte quando for melhor relevar pequenas ofensas. Provérbios 10:12. O ódio excita contendas, mas o amor encobre todas as transgressões. Deixa eu ir mais rápido, né? Porque são muitos tópicos aqui.
Não confronte se você estiver cometendo os mesmos pecados. Aí sim. Aí sim. Cuidado. E é muito comum nos sentirmos ofendidos exatamente nas mesmas áreas em que nós estamos falhando. Estudos demonstram que as pessoas que mais condenam o pecado sexual na vida dos outros da igreja, provavelmente estão enfrentando esse mesmo problema. Cuidado. Não queira confrontar alguém para ajudar alguém que está em erro em pecado quando você é culpado do mesmo pecado. Jesus diria as seguintes palavras: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, versos 3 a 5. Seguindo, não confronte se sua motivação for unicamente a defesa de seus direitos e não o benefício da outra pessoa. Já falei isso aqui repetidamente. Filipenses 2,4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Se alguém ofendeu você, se alguém prejudicou você, se alguém desrespeitou os seus direitos, ore a Deus para você estar mais preocupado com a pessoa do que com os seus próprios direitos. Cada qual com o que é dos outros e não com o que é propriamente seu. Seguindo, não confronte se você está com algum sentimento de vingança, também já falei. O primeiro requisito para uma confrontação bíblica é uma atitude perdoadora. Se você ainda não tem uma atitude perdoadora, você vai confrontar alguém que ofendeu você, que agrediu, que lhe prejudicou. Se você não está disposto a perdoar antes de confrontar, não vá confrontar. Porque na confrontação, com a ação do Espírito Santo, se a resposta for positiva, a pessoa vai dizer assim: você pode me perdoar? E aí? E aí? Você vai poder perdoar? Se você não está pronto para perdoar, então ainda não é a hora de confrontar. Não confronte ainda. O texto bíblico, Romanos 12, 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante os homens. Portanto, se houver um sentimento de vingança, não confronte ainda. Não confronte quando as consequências da confrontação deixarem a situação pior do que antes. Considere o grau da ofensa antes de fazer uma confrontação. Às vezes as consequências de confrontar vão piorar mais a situação. Provérbios 17:1 diz assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Seguindo, não confronte quando a pessoa que você quer confrontar é insensata e gosta de confusão. Sabe? Aquela pessoa que você sabe, você tem certeza que se você for lá com o mais jeitinho que você for tratar a situação, vai levar uma patada. Tem pessoas que claramente reagem assim, costumeiramente reagem assim. Então o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. 2 Timóteo 2:23. Então, não confronte nessa situação. Procure pelo menos contornar e ter a segurança antes de fazer a confrontação. Seguindo, não confronte em relação ao erro, ao comportamento, à falha, ao pecado de uma pessoa. Não confronte essa pessoa quando isso envolver um testemunho para um descrente. Talvez a própria pessoa seja um descrente. E a confrontação, talvez vindique os seus direitos. Talvez você leve como é que diz? A forra, sei lá. Talvez você saia satisfeito, com o seu orgulho satisfeito. Mas talvez essa confrontação elimine, ou pelo menos interfira na possibilidade de essa pessoa desenvolver interesse em conhecer a Jesus. Então, se for em benefício da salvação de uma alma, assuma o dano. Eu sei que é difícil falar isso. Não, é fácil falar isso. É difícil seguir isso. Mas os meus direitos.
Antes assuma o dano. Mais importante é a salvação de uma pessoa do que os seus direitos, do que os prejuízos que você teve. Abra mão disso. Se o seu gesto, sua atitude de confrontar, de levar a fora, de buscar os seus direitos, trouxer prejuízos para o desenvolvimento espiritual de um descrente. A Bíblia diz assim, 1 Pedro 2,19, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Não confronte quando a pessoa envolvida é um inimigo seu. A pessoa já assume uma postura de ser o seu inimigo. Nesse caso, melhor do que confrontar. E mais difícil, mas melhor do que confrontar, é amá-lo e orar por ele. É o que diz a Bíblia. Jesus disse, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. A confrontação não vai trazer uma resposta positiva, no sentido de salvar a pessoa. Então abra mão dos seus direitos. Busque de Deus a experiência de amar essa pessoa. Amar não é um sentimento. Amar aqui é um princípio. Amar e orar por essa pessoa. E finalmente, eu estou falando sobre quando não confrontar. Eu nem fui enumerando, porque são tantos e ia assustar vocês no começo. Mas tem alguém anotando aí quantas situações para não confrontar eu já citei? Quantas? 11. Tem gente anotando. A última agora das que eu listei aqui. Não confronte quando perceber que será ineficaz e trará represálias. Muito cuidado com pessoas de temperamento muito violento, que possam prejudicar você ou os seus amados. Se uma confrontação poderá trazer violência contra você, você não tem a obrigação de confrontar. Provérbios 9,7 diz assim, o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. E aqui eu termino esses 4 tópicos que eu anunciei inicialmente. Quais foram os 4 tópicos? A importância da confrontação. Tem que falar, tem que abordar, tem que salvar, tem que ajudar a pessoa a ver. O objetivo da confrontação, salvar, beneficiar, não vingar-se, não tirar satisfação, não reivindicar os seus direitos. Ore para que, se essa for a sua motivação, para que Deus mude essa motivação. Quando confrontar, citei aqui diversas situações. Quando não confrontar, algumas situações que precisam ser resolvidas antes da confrontação. E eu quero concluir. Coloquei assim, cuidados. Algumas coisas que eu já falei, mas quero ressaltar. E outras que eu não falei ainda. A título de conclusão. Cuidados. Primeiro cuidado, com a intromissão. Não saia daqui agora pensando que por estar sendo designado por Deus para a missão de confrontar pessoas a fim de salvá-las. Não saia daqui pensando que agora você deve ser o detetive de Jesus Cristo. Tem gente que vai até mandar fazer uma carteirinha. Eu sou detetive de Jesus Cristo. Tem gente que anda por aí com uma lupa, binóculo, examinando e buscando defeitos e pecados na vida dos outros. Quero dizer que se olhar para mim não precisa nem de binóculo nem de lupa. De longe já vai ver muitos. Se procurar, acha, em qualquer um. Não é essa a nossa tarefa, irmãos. Não é essa a nossa tarefa. Todos nós somos pecadores. Cuidado. Cuidado com essa intromissão. Ficar sondando a vida alheia a fim de descobrir erros e pecados. Isso é o trabalho do diabo. Não é do cristão. Portanto, primeiro cuidado, a intromissão. Segundo cuidado, já falei sobre isso também. Omissão. Você sabe que uma pessoa precisa ser abordada a fim de salvá-la de um erro, um pecado ou uma ofensa e simplesmente não faz nada. Deus vai cobrar isso de você. Se o pecador morrer em seu pecado, o que diz a Bíblia?
E o seu sangue será requerido de você, que teve a oportunidade de adverti-lo, mas simplesmente pensou, não, isso é coisa para o pastor, isso é coisa para o ancião da igreja. Quem sou eu? É você mesmo. Moisés disse, Senhor, quem sou eu? Elias, Isaías e tantos outros, é você mesmo. Não seja omisso. Terceiro cuidado. Cuidado com a sua motivação. Você está lidando com a questão do erro ou do pecado de alguém, mas com a motivação errada. Qual é a sua motivação? É salvar? É ajudar? É realmente livrar a pessoa do perigo? Ou a sua motivação é errada? Para esses com a motivação errada, eu quero dizer algumas coisas. Há pessoas mais preocupadas com o pecado na igreja do que com o pecado na vida das pessoas. Querem purificar a igreja, impedindo a aproximação dos pecadores das atividades da igreja. Você quer purificar a igreja? Então comece ajudando os pecadores a purificarem o seu coração. É assim que se purifica a igreja. Eu tenho aprendido a ser cauteloso com quem está mais preocupado com a igreja do que com as pessoas. Existem pessoas que são extremamente zelosas com a igreja. Estão zelando de tudo, desde a arrumação, de o que tem, do que acontece, da música, qual é o instrumento, qual é a música, qual é o tamanho da gravata, ou se tem ou se não tem, ou se é calça assim, ou assado. É o zelo pela igreja. Pois eu tenho aprendido a ser cauteloso com essas pessoas que demonstram mais zelo pela igreja do que pelas pessoas. Você quer começar purificando a igreja? Ajude a purificar as pessoas. Essas pessoas dizem assim, uma pessoa com esse pecado não pode continuar atuando na igreja. Primeira pergunta que eu faço, o que você está fazendo para ajudar essa pessoa a abandonar o pecado? Não transfira para o pastor a responsabilidade de proteger a igreja dos pecadores, mas seja um instrumento de Deus para ajudar os pecadores a se consagrarem ao Senhor. Quem precisa desse tipo de cuidado não é a igreja, são as pessoas. Nenhuma instituição está acima das pessoas, nem mesmo a igreja. A melhor forma de cuidar da igreja é cuidar das pessoas. Se cuidarmos das pessoas, estaremos cuidando da igreja. Quem tem mais zelo pela igreja do que pelas pessoas, entendeu o evangelho pelo avesso. E agora, o que você vai fazer nessa próxima semana? Quem sabe começando hoje. Vai cumprir a sua rotina? Talvez haja alguém caindo num precipício e somente a sua mão poderá salvar essa pessoa. E aí? O que você vai fazer? É isso aí.